Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de CodeNitre Essencial aqui do rbtech.info. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar a estrutura desse site aqui utilizando o CodeNitre. A gente não vai usar banco de dados num primeiro momento, a gente vai fazer um site apenas como se fosse com includes no PHP para que ele fique dinâmico, não se repita nenhuma codificação dos arquivos da parte de layout dele e você consiga criar uma estrutura dentro do padrão do CodeNitre. Esse site aqui, para quem não sabe, não acompanhou cursos anteriores do rbtech, ele foi desenvolvido no curso de HTML e CSS para iniciantes e depois no curso de PHP Essencial ele foi fatiado e feito dinâmico através de includes. A gente vai pegar os arquivos do curso de PHP e vai transformar eles no padrão do CodeNitre a partir de agora. Se por um acaso você não tem esse layout aqui, não tem problema, você pode pegar qualquer template HTML e acompanhar a aula tranquilamente, você não vai sentir dificuldades. Você só precisa prestar atenção na lógica empregada, nos comandos que estão sendo feitos e você adapta isso para o seu layout, só vai mudar a estrutura final do seu site. Mas a parte interna de codificação ela vai ficar praticamente a mesma. Então você pode tranquilamente acompanhar a aula com qualquer outro layout. Se você é assinante Premium do rbtech, junto com o download das aulas de CodeNitre, eu vou disponibilizar os arquivos que eu vou usar aqui como base para o nosso projeto. Então, se você fizer o download das aulas, você já vai ter os arquivos para acompanhar, mesmo que não tenha desenvolvido esse tema anteriormente. E eu vou começar explicando a estrutura desse template que a gente vai usar aqui para que você consiga entender a lógica por detrás do sistema, para que você consiga adaptar isso caso você não utilize um layout igual a esse. Aqui na minha pasta htdocs eu coloquei os arquivos do meu site PHP, é o que você estava vendo na tela aí, e eu vou explicar rapidamente aqui a estrutura de arquivos. Eu tenho aqui CSS e IMG, onde eu tenho os estilos e algumas imagens que são usadas no tema, no template. Daí eu tenho o arquivo footer, que é o rodapé, o header, que é o cabeçalho. O index, ele apenas chama os arquivos header e footer e também carrega uma página através de uma função que a gente criou no curso de PHP. Então o arquivo index aqui ele vai ser dispensável. Depois eu tenho um arquivo chamado notícias. O arquivo notícias ele insere essa parte aqui dessas três notícias no final do nosso site. E daí nós temos as páginas, page clientes, contato, home, serviços e sobre. Cada uma dessas pages é o conteúdo central aqui da nossa página, do link que a gente está acessando. Então aqui na home eu tenho aqui termina o header, essa parte do logo e do menu é o header. O footer é apenas essa parte do rodapé e o notícias é isso aqui. Então o page home compreende toda essa parte aqui, inclusive essa parte de notícias que é chamada através de um include também. O page clientes tem os nossos clientes aqui, como se fossem os serviços prestados pela nossa empresa. Os serviços tem os serviços que a gente faz, sobre tem um pouco sobre a pessoa que desenvolveu o site e no link de contato tem a página para entrar em contato. Então essa vai ser a estrutura que a gente vai adaptar para o CodeNitre a partir de agora. A gente tem aqui utilizando passagem de parâmetros via GET para carregar as páginas e agora a gente vai transformar tudo isso para controllers dentro do CI. Vamos começar então criando a estrutura do CI necessária para a gente colocar os nossos arquivos. Então eu vou pegar aqui dentro de htdocs, na minha pasta CI, eu tenho aquela base projeto que a gente criou nas aulas anteriores, que tem uma instalação limpa do CodeNitre sem nada desenvolvido ainda, sem nenhum arquivo codificado. Eu vou descompactar aqui e vou renomear essa pasta base aqui para site. Então esse vai ser o nosso projeto a partir de agora. Agora eu vou precisar transferir alguns arquivos lá do site PHP para cá. Então eu vou abrir isso aqui numa nova janela. Deixa eu voltar aqui para htdocs, pegar os arquivos aqui. Lembrando, se você fez o download das aulas, você vai ter essa pastinha site PHP aqui disponível para você fazer o procedimento exatamente como está sendo feito aqui. Se você não é assinante Premium, você pode pegar qualquer layout e adaptar esse procedimento. Eu vou pegar primeiramente aqui a pasta CSS e IMG e vou copiar para dentro da pasta site e vou criar aqui uma nova pasta chamada assets e dentro de assets eu vou colar CSS e IMG. Então vai ter aqui application, assets e daí CSS e IMG. Se você quiser carregar arquivos JS, eu sugiro que você faça também dentro dessa pasta assets, criando uma pastinha JS e colocando os seus scripts aqui dentro. Agora dentro de application, views, eu vou excluir a view welcome message, que é a view padrão do CI,
e vou copiar para cá todos os arquivos .php, com exceção do index e do funções que a gente não vai utilizar. Copiado os arquivos, venho aqui para Views e colo os meus arquivos aqui. Agora esses page underline clientes, page underline contato, home, serviços e sobre, eu vou tirar o page da frente deles. Tá? Todos eles vão ficar só com o nome do arquivo. Clientes, home, serviços, contato, sobre. Todos eles vão ficar sem o page na frente. Agora a gente já tem todas as views dentro do padrão que a gente vai precisar utilizar no nosso projeto. Vamos para o Sublime Text, ou para o editor que você está usando. Eu vou abrir aqui a pasta Application Controllers, da minha pasta Site, lembrando. Aqui eu tenho o controller Welcome, eu não vou utilizar esse controller aqui, então eu posso deletar ele. Deixa eu fechar sem salvar aqui. Deixa eu só dar um Delete File. Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro de Controllers, então eu vou criar um New File e eu vou salvar esse arquivo aqui como página.php. Esse arquivo página.php aqui vai receber o código padrão do controller que a gente criou anteriormente nas aulas passadas. Então eu vou pegar esse código de um arquivo da aula passada e vou copiar para cá. Já colei aqui aquele código base, lembrando aqui que o nome da classe então precisa ser o nome do arquivo com a primeira letra maiúscula. Então nós vamos ter uma classe página estendendo o controlador padrão do CI, o carregamento do construtor da minha classe Py e aqui a nossa function index, que é a função principal do nosso controller. Aqui na function index eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um echo com a mensagem tudo ok, só para a gente fazer o teste. E agora a gente vai testar o acesso desse controller página que a gente acabou de criar. Então eu vou vir aqui no meu navegador, vou pegar aqui a minha pasta CI Site, temos aqui um not found, porque a gente não trocou o default controller, então tem que colocar index.php/página. Tudo ok, o nosso controller está funcionando corretamente. Então, agora a gente pode fazer algumas alterações na questão de configuração. Primeiro, a URL padrão do nosso site vai ficar assim, localhost/ci/site. No meu caso aqui, no seu caso, se for diferente, você adapta esse procedimento. Você precisa copiar essa URL aqui, que é a URL da raiz do seu projeto, e configurar isso no projeto, na sua application. Então você vai vir aqui dentro de Application Config, vai procurar aqui o config.php e você tem aqui config base URL. Aqui dentro você vai colar a URL base do seu projeto. Com isso aqui a gente vai poder utilizar algumas funções interessantes de helpers, de ajudantes do CodeIgniter, para carregar os nossos arquivos CSS, JS se for o caso, inclusive IMGs e assim por diante. Então é muito importante que você configure essa base URL aqui no config.php. Depois você vai abrir aqui dentro de config o routes.php, você vai procurar aqui o default controller e vai trocar, ao invés de welcome, você vai colocar o controller página. Se você não usou o controller chamado página, se você trocou esse nome por algum motivo, você tem que adaptar aqui também e colocar o nome correto do seu controller que você criou anteriormente, agora há pouco na nossa aula. Agora que a gente já fez as duas configurações necessárias, se você vir aqui onde estava dando o erro de 404 e atualizar a página, deve aparecer aquele tudo ok do nosso default controller. Então a nossa estrutura básica está ganhando forma, está funcionando aos poucos. Só que agora, ao invés de dar um tudo ok aqui, a gente precisa carregar o nosso site, a nossa interface que eu acabei de mostrar no início da aula para vocês. Aquela interface é composta da seguinte forma. Aqui dentro de Views a gente tem então o header, que é o topo, daí a página Home. Dentro da página Home tem uma chamada da página Notícias e no final tem o Footer. Então essa é a estrutura que a gente tem que carregar aqui dentro da nossa Function Index. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um this load view e eu vou ter que chamar aqui a minha view chamada Home, que é o arquivo principal, certo? Por enquanto a gente não vai passar nenhum dado para nossa view Home, a gente vai apenas chamá-la diretamente. Agora a nossa view Home precisa receber algumas adaptações. Eu vou inclusive fazer o seguinte, vou copiar aqui esse load view
E aqui dentro de Home, se você abrir o arquivo, se você baixou o arquivo no caso, você vai ver que ele tem só a parte central. Se você carregar agora aqui na página, vai ter a partir de clientes satisfeitos até as 3 últimas notícias. Deixa eu só abrir aqui aquele site em PHP para você comparar. Tem aqui a partir desse ponto aqui até antes do rodapé a nossa home.php. A gente precisa chamar aqui o header e o footer e aqui dentro o nosso arquivo de notícias, obviamente. Então o que eu vou fazer? No começo do nosso home.php eu preciso carregar a minha view header. Então aqui eu vou colocar um PHP, vou colar aquele código que eu tinha copiado antes e aqui eu vou chamar a minha header. E agora, lá no final do meu arquivo, depois da última div, eu vou ter que chamar a minha view footer. E aqui no lugar de notícias, onde tem aqui o recare11 notícias.php, a gente vai ter que trocar isso aqui e a gente vai chamar a nossa view notícias. Lembrando que o nome do arquivo aqui, todos eles existem aqui dentro das nossas views. O footer.php está aqui, notícias.php está aqui também e o header.php também está aqui. Então a gente está carregando views dentro de uma outra view para tornar a estrutura do nosso site dinâmica. Salvei o meu arquivo home.php agora, então aqui na minha página, eu vou voltar, antes a gente tinha só a parte central, vou atualizar a minha página. E a gente teve um errinho aqui. O que foi que aconteceu de errado aqui? Notem que eu fui aqui, apareceu aqui um erro fatal. Eu vou exibir o código fonte da página. Eu tenho aqui uma chamada de função. Eu tinha do meu site PHP, lá no header.php eu tinha uma chamada de função. E essa função não existe mais agora, porque a gente mudou a estrutura, obviamente. Então o que eu tenho que fazer? Dentro da minha view header.php, eu tenho que tirar aqui do title essa função gera títulos. Aqui eu vou só escrever título do site por enquanto. Salvei o meu header.php, vou voltar aqui, atualizar minha tela e agora sim eu tenho o meu site completo. Ainda desconfigurado, mas já apareceu aqui o logo, o menu de navegação e também o rodapé. E por que ele apareceu desconfigurado? Se você inspecionar aqui o código-fonte da sua página, você vai ver que aqui ele está chamando o css/normalize, o css/estilo.css. Como a gente mudou o padrão da nossa estrutura de diretórios, isso aqui não funciona mais. Você não pode mais chamar o estilo nesse formato aqui, apenas colocando css/normalize, porque os teus estilos não estão dentro da pasta de views. Eles estão lá dentro daquela pastinha assets. Então a gente precisa mudar o padrão de carregamento dos estilos e também dos arquivos JS, se for o caso. Vamos então abrir o nosso header.php e fazer essas adaptações, Só que a gente vai precisar utilizar uma função nativa do CodeIgniter para fazer a geração aqui do link correto do CSS, da localização correta dele. Para isso eu vou ter que carregar um helper para utilizar esse helper dentro do meu controller. Eu vou carregar ele aqui no construct logo abaixo da chamada do construtor da classe Py. Então aqui eu vou dar um this load helper para chamar um helper e o helper que eu vou utilizar é o helper URL que vai ter as funções necessárias para eu utilizar a partir de agora. Na verdade, por enquanto, uma função. Caso você tenha dúvida sobre o helper que a gente está utilizando, você faz o seguinte, você vem no site do CodeIgniter, clica aqui no manual, ou vai através de Documentation, procura a versão 3, vem aqui no conteúdo do manual e procura aqui o helper referente. Nós estamos aqui falando do URL helper, então se você clicar aqui em URL helper, você vai ver todas as funções que esse helper traz para você utilizar. Então, this load helper URL, que é a chamada dele, você pode carregar esse load helper aqui diretamente dentro de uma função. Por exemplo, se eu quero utilizar só na index, eu posso carregar aqui antes de começar a codificar a minha index. E se eu quiser utilizar no controller inteiro, eu posso carregar aqui diretamente no construtor do meu controller. Se eu quiser carregar esse helper aqui para todo o meu sistema, para todo o meu site, eu posso vir aqui em config autoload. Aqui dentro de autoload você pode carregar automaticamente para toda a sua aplicação os pacotes, libraries, helpers, enfim, tudo você pode carregar aqui. Daí você vai procurar aqui o autoload
tem aqui os packages, as libraries, os drivers e aqui helper. Aqui dentro de helper você vai colocar todos os helpers que você quer carregar separados por vírgula. Por exemplo, aqui ó, URL, file e assim por diante. Então você pode carregar também no autoload. Eu vou fazer no construtor do meu controller. Depois que você carregou o seu helper, qualquer uma das funções citadas aqui na documentação em Available Functions, você pode utilizar. Temos aqui ó, site URL, base URL, tem explicação de todas as funções. Então se você tiver dúvidas sobre alguma delas ou quiser conhecer as funções de um helper, é só vir aqui na documentação e conferir quais as funções estão disponíveis e você pode fazer testes para ver o que cada uma delas faz, apesar que a documentação é bem clara quanto a isso. Voltando aqui para o nosso header.php, agora a gente vai fazer o seguinte, aqui no lugar de carregar o css normalize.css, a gente vai colocar um PHP aqui dentro do href e a gente vai colocar um echo na função base_url. E aqui dentro de base URL a gente vai tirar essa parte do CSS aqui e a gente vai colocar assim, ó, assets /css /normalize.css, que é o arquivo que a gente estava carregando. A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo no estilo.css. Então aqui dentro a gente vai trocar, ao invés de normalize, eu vou colocar o estilo. E aqui eu posso tirar essa parte final. Então eu estou carregando da pasta assets, utilizando a base URL, que vai colocar a URL que a gente configurou lá no arquivo config.php, e depois /assets, /css, /estilo.css ou o arquivo. A mesma coisa você pode usar, por exemplo, para carregar JS, para carregar imagens e assim por diante. Sempre você pode usar através do base URL, é uma possibilidade. Agora eu salvei aqui o meu arquivo header.php, então eu vou vir aqui no meu site, vou atualizar minha página e você vai ver que já veio para cá o estilo CSS, já foi carregado e ele já ficou todo ok. Se você vir aqui no código fonte da sua página agora, você vai ver que ele colocou aqui ó, localhost /ci /site /assets /css /normalize, aquela função base URL, então colocou todo o caminho corretos dos nossos arquivos. Se você clicar aqui, você vai ver que ele aparece o arquivo .css do seu site. A mesma coisa vale para o JS, lembrando, sempre que você precisa adaptar isso então para a sua necessidade. Ainda está faltando carregar as imagens. Note que aqui a gente não tem essa imagem aparecendo e nem essa parte das notícias aqui. A gente apenas carregou os nossos styles. Então a gente vai acertar as imagens para deixar a nossa home totalmente funcional como ela deve ser aparentemente. Vamos então aqui no nosso arquivo dentro de views, deixa eu fechar aqui config, views, a gente vai pegar aqui o home.php e a gente precisa então fazer algumas mudanças aqui. Aonde a gente está carregando essa imagem aqui, ó, img/thumbgrande.jpg, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a mesma coisa que eu coloquei lá no CSS, então eu vou recortar, vou colocar aqui um PHP, echo na função base URL, que é a função do CI. Aqui dentro eu vou colocar então assets /img/thumbgrande.jpg. Vou salvar o meu arquivo home.php, vou vir aqui na minha página, vou atualizar ela e a minha img já veio para cá. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui em notícias, então eu vou fazer assim, eu já vou copiar essa parte do código do src aqui. Vou abrir o meu arquivo notícias.php dentro de views, lembrando, e aqui no lugar da thumb pequena eu vou colar aquele código. Agora eu só troco aqui o grande por pequena e removo essa parte que tinha antes da img. Agora é só replicar esse código para as outras 3 notícias e está pronto o meu arquivo de notícias.php. Salvei já meu arquivo, vou vir aqui na minha página, vou atualizar. Já vieram as thumbs para cá, então a nossa home já ficou ok. Está faltando apenas o título do site ser dinâmico. Nós estamos aqui na homepage, então a gente vai passar um título dinamicamente para a nossa view. Eu vou fazer isso dentro do meu controller página, então eu vou criar aqui um array chamado dados e eu vou dizer que a posição título dele vai valer o título da minha página. Então eu vou colocar aqui
o título que eu quero usar e como segundo parâmetro aqui eu tenho que passar o meu array de dados no thisLoadView. Lembrando que a gente já viu isso aqui, a gente já aprendeu como passar esses dados. Agora, dentro da minha view header.php, aqui ao invés de título do site, eu vou simplesmente printar a minha variável php echo na minha variável título. Ah, Ricardo, mas e se eu não passar o título? Bom, isso é uma coisa que você tem que fazer. Ou você faz uma condicional aqui, ou você passa o título corretamente sempre nas funções do seu controller. Então é uma questão que você tem que cuidar para tudo funcionar corretamente. Agora que eu estou passando o título dinamicamente, vou vir aqui na minha página, vou atualizar ela. Lá em cima já mudou o título do meu site, do meu navegador. Se você inspecionar o código fonte, você vai ver que o título está setado corretamente. E a homepage do nosso site já está ok. Agora falta a gente mudar os links aqui do menu, porque agora a gente está passando parâmetros via URL. Ó. A gente não está fazendo ainda como deve ser dentro do CodeIgniter. Então eu vou ter que mudar isso aqui para gerar os links do meu menu de forma correta para o padrão do CodeIgniter. Para isso eu vou vir novamente aqui no meu arquivo header.php. Eu posso fazer aqui um href diretamente no lugar desse ponto de interrogação, p igual a home. Eu posso utilizar aquele base URL para a gente criar o link correto. Então aqui seria da seguinte forma, eu coloco um php echo na função base URL. Aqui o primeiro link vai ter só a função base URL sem nenhum dado passado como parâmetro. Já no segundo link, a gente vai ter que passar um parâmetro que vai ser a página de clientes. Então aqui dentro eu tenho que colocar clientes e tirar esse código aqui do meu href. Agora aqui no lugar de serviços, eu vou colocar também um base URL, só que eu vou colocar servicos. Aqui no sobre eu vou colocar sobre e aqui no contato eu vou colocar contato. Agora a gente vai estar gerando links através aqui da nossa base URL, da função base URL. Já salvei o meu header.php, eu vou vir aqui e vou tirar esse phome que tinha aqui em cima. E agora eu tenho aqui, ó, se eu clicar no home, ele tem, você pode ver lá na barra de status, ó, o localhost /ci /site. Se eu deixar o mouse sobre clientes, vai ter localhost /ci /site /clientes, serviços, sobre e contato. Então a gente gerou uma URL para cada um dos nossos menus. Só que se você clicar em cada um desses itens, você vai ter um erro por enquanto, porque a gente não configurou esses métodos e nem as rotas para esses métodos ainda no nosso controller e no nosso arquivo routes.php. Só que a gente não vai fazer isso no vídeo de hoje, a gente vai fazer na próxima aula, onde a gente vai concluir os demais arquivos e também criar essa estrutura de links, trabalhando inclusive com a reescrita de URLs para tirar o index.php da URL e fazer a URL ficar amigável no nosso site. Aqui tem mais duas coisas que a gente pode alterar no nosso arquivo home.php, que a gente tem aqui os clientes satisfeitos, ver todos e aqui também ver todos, ver outros trabalhos. Uma desses links aqui leva para a página de clientes e o outro aqui vai levar também para a página de clientes para ver os trabalhos. Então a gente precisa colocar esses dois links no home.php. A gente pode copiar aqui esse href do menu clientes e vir aqui no home.php, na view home.php, e aqui dentro do href, onde tem clientes.html, que a gente não trocou isso nem no nosso curso de PHP, a gente vai colocar um link para o nosso arquivo de clientes. E aqui no ver outros trabalhos também, onde tem clientes.html, você vai colocar aquele link através do base URL. E com isso sim, o nosso arquivo home está completo, todos os links estão sendo gerados dentro do padrão do CI. E na próxima aula a gente vai concluir então a estruturação e a criação das URLs amigáveis do nosso site. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre o que foi explanado no vídeo de hoje, deixa um comentário no nosso site para a gente discutir, para a gente poder ajudar você também sobre o assunto.
deixa um comentário lá no nosso site que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. No mais, o meu muito obrigado a você que está acompanhando. Se você gostou do vídeo, não se esquece, avalie aí também. Se você quiser compartilhar com seus amigos, isso ajuda bastante a divulgar o trabalho e acaba dando um bom ânimo para continuar trazendo vídeos como esses para vocês. Por hoje então é isso, muito obrigado por ter assistido e até a nossa próxima aula.